Paz seja com todos. Para mim é um motivo de muita alegria, de honra, poder estar nesse congresso distrital. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a cada pastor que está aqui, cada pastora, cada líder, cada presidente de grupo, de ministério, aqueles que participam, aqueles que fazem acontecer pela fé e que se manifestam na obra de Deus. De uma maneira muito especial, a todos os superintendentes que estão aqui, que o Senhor abençoe grandemente. Meu muito obrigado, é a minha honra de poder, honra e responsabilidade, de poder estar falando a todos vocês. Fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite, e para mim é um motivo de muita honra, sempre que eu venho aqui, eu acho que quem está mais abençoado aqui sou eu. Queridos, vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça. Querido Pai, amado Deus, que no nome do Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui, obrigado por tudo que o Senhor tem preparado em nossa vida, por tudo que o Senhor faz crescer em nossa vida. Senhor, agora, toma essa palavra, que não seja minha, que eu desapareça nesse momento, para que possas crescer diante de todo o teu povo que está aqui. Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar no meio de todos nós agora, e que a voz que todos vamos ouvir seja direto do teu coração. Senhor, que eu não caia na tentação de falar de mim mesmo, ou de colocar uma opinião minha, mas que eu possa falar apenas aquilo que está na tua palavra, e que Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glorificado na vida de cada um que está aqui, no nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João. Eu vou precisar que você fique com a Bíblia aberta depois, tá? Capítulo 8. Jesus está em Jerusalém, e há uma discussão entre Jesus, na verdade, os líderes o procuraram para o desafiar, para dizer quem você é. E aqui a partir do versículo 53, na verdade um pouquinho antes, vai sair o nome de Abraão. Mas aqui no versículo de número 55, Jesus vai dizer o seguinte. Vamos ao versículo 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque viu ou veria o meu dia, e ele o viu, e se alegrou. E disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Verso 58. Respondeu-lhe Jesus: eu lhes afirmo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Glória a Deus. Eu vou pedir a você que vá agora ao livro, eu vou apenas vou usar algumas referências. Livro de Gênesis, Gênesis capítulo de número 12. Antes de ler esse texto, eu gostaria de fazer uma pergunta, e quase que uma afirmação. Todos nós temos a mania, a péssima mania, de só lembrarmos de coisas que nos trazem dores. Isso não é de nós aqui no Brasil. Se você vai à Bíblia, você vai ouvir essa expressão: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Porque na verdade a gente sempre lembra daquilo que nos traz dor, porque doeu tanto e a gente coloca aquilo como marca. Mas a minha pergunta para todos nós que estamos aqui: que marcas nós temos colocado quando Deus fala conosco? Porque quando Deus fala conosco, muda tudo. Eu posso ouvir um amém aqui? Amém. Posso ouvir mais alto ainda? Amém. Veja, se Deus fala comigo e fala com você, muda tudo. Tem direção, tem bênção, tem conclusão, tem realização, porque Ele falou. Veja, tudo que Deus fez, para mim e para você, Ele começou falando. Então, aquilo a quem Deus fala,
prospera. Aquilo a quem Deus fala é renovado. Mas normalmente a gente coloca a marca da dor. Quer ver uma coisa? Como que a gente, não só a questão de dor aqui, mas como que coisas que não são chaves, a gente coloca de lado. Eu quero dizer que essa mensagem, eu estou colocando ela bem menor, só para que a gente possa participar. Todos possam participar, quem está assistindo pela internet também. Veja, quantos aqui se lembram do dia que nasceram? Seu aniversário. Levanta a mão. A data do seu aniversário. Se você não lembrar, pelo amor de Deus, eu não vou cantar parabéns para você de jeito nenhum. Vamos lá. É o dia do parabéns para você. Pronto. Quantos se lembram aqui do dia que entregaram a vida para Jesus? Levanta a mão. Ou temos alguns abençoados aqui que lembram. Quantos se lembram aqui no dia que foram batizados nas águas? Glória a Deus. Quantos se lembram no dia que foram batizados com o Espírito Santo? Já diminuiu um pouco mais. Porque na verdade, todos nós lembramos do nosso dia quando nós nascemos, mas nos esquecemos que no batismo nós nascemos de novo. Que é o nosso verdadeiro nascimento. Que é o verdadeiro nascimento que nos dá a vida eterna. Deu para você entender que há um paradigma, uma mudança total aqui, quando nós não marcamos isso? Pois bem, eu quero falar rapidamente sobre os 4 altares de Abraão. Veja, a Bíblia vai falar que há algumas marcas na vida de Abraão. As 7 provas de Abraão, isso não é numerologia não, tá? Está na Bíblia. Mas aqui, o que eu vou ler para vocês são marcas. São marcas que quando Deus falava com Abraão, ou Abrão, ele fazia algo diferente. Se Deus falou com você, eu vou dar um outro exemplo. Qual foi a última mensagem que você ouviu que mexeu com você? Todos nós saímos uma mensagem à noite, o pastor prega uma mensagem sobrenatural, a gente chega lá fora, que bênção. E alguém pergunta, o que Deus falou com você? Foi uma bênção. Ah, mas o que ele falou? Foi uma bênção. Tá, eu sei que foi uma bênção, mas me fala o que ele falou. A gente se esquece com facilidade. Às vezes a gente quer que alguém chegue, bata no nosso ombro e diga assim, Deus tem promessa para você. Amém. Mas quando Deus traz a promessa, a gente não consegue lembrar. Abraão, ele nasceu numa região totalmente idólatra. E agora ele tem 75 anos de idade. Ou seja, para ele, nos planos dele, a vida dele não ia muito mais além. E aqui no capítulo 12, verso 1, eu vou ler apenas isso para que você entenda. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Até aí é um imperativo de Deus. Agora veja bem, verso 2. E eu te farei uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. Verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos de idade. Veja, quando Deus aparece para Abraão, ou numa voz, ele já estava, entre aspas, aposentado. Ele já não tinha muito mais esperança, inclusive ele não tinha filhos. E aquele que ele tinha por filho era servo na casa dele, ou um outro que era sobrinho dele, que o irmão dele, Arã, tinha morrido e ele tinha tomado para si. Quando Deus fala com ele, ele sai. Agora eu quero mostrar uma coisa rápida para você. A gente acha que Abraão, quando Deus falou isso para ele, ele atravessou a rua. Não, não, não. Veja, não havia carro, não havia avião, não havia ônibus, não havia motocicleta.
ele vai a pé. Eu posso dizer a vocês, uma distância, só para vocês terem uma noção, como quem sai do estado de Sergipe e vem para Minas Gerais. 75 anos. O tempo todo confiando naquilo que Deus havia dito. De novo, aqui eu quero mostrar a vocês uma outra coisa. Os nomes, com exceção do último, os nomes que vão aparecer, e tem a ver com o que eu vou falar, foram dados, o nome do lugar foi dado por quem veio depois, mas a marca foi colocada por ele. Eu vou falar isso de novo. O nome foi dado por quem veio depois, mas veja, a marca foi dada por Abraão. E aqui eu quero fazer uma pergunta: quem passa por onde você passou, tem o quê? Tem testemunho de fé, tem testemunho de graça, os da sua rua, os do seu bairro, os dos seus vizinhos, o da sua igreja. E ele vai, a Bíblia não vai falar quantos meses ele vai levar, mas há algo que chama a atenção de Abraão aqui. Não era apenas a bênção de Deus, dentro da promessa de Deus, Deus promete, Deus coloca no bojo da promessa aquilo que ele mais queria, que era descendência. Ele tinha 75 anos e não tinha filhos. E aqui no capítulo, de novo, preste atenção nisso, verso 6. Verso 5: tomou Abraão Sarai, sua mulher, e Ló, seu filho, e todos os bens que ele tinha adquirido, e as almas que cresceram em Arã, e saíram para Canaã, e chegaram aonde? A terra de Canaã. E Abraão passou por aquela terra ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, onde estão os cananeus. Verso 7: e apareceu o Senhor a Abraão, e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. Edificou ali Abraão um altar. Veja, levantar altar não era uma coisa comum nem fácil de acontecer, pastor Pedrinho. Para levantar altar, não era apenas tirar alguma coisa, e o altar tem uma mensagem linda. O primeiro a levantar altar na Bíblia foi um homem chamado Noé. Noé, o altar que ele vai levantar, ele sai da arca, ele sente aquele cheiro de frescor de chuva, final de chuva, não tem ninguém, só ele e a família, como Deus havia dito. E ele vai, levanta um altar. Ou seja, normalmente altares eram levantados por pedras toscas, e se levantava a uma altura razoável, e se colocava ali uma oferta. Agora veja bem, um altar é tirado do chão e colocado num nível maior. Quem entendeu o que eu falei aqui? Tá, então, é como se eu estivesse dizendo: meu Deus, eu vou sair do meu nível, do chão. Eu não consigo chegar até onde o Senhor está, mas eu consigo chegar até aqui. Venha encontrar-se comigo. Isso tem uma fala especial para o altar. E tudo na Bíblia que você for ver, vai ser assim: a volta de Cristo, nós vamos ser o quê? Arrebatados. Vamos chegar até uma parte, mas não vamos até o céu. Ele virá se encontrar conosco. Então, altar é um lugar de encontro. Então, quando Deus falava com Abraão, o que ele fazia? Levantava um altar para não se esquecer: Deus falou comigo aqui. Deus fala comigo, com você, a gente sai pulando. A gente está mais preocupado com as nossas necessidades, com aquilo que Ele fala. E aqui, quando Ele chega na terra, até então, obedecer, queridos, é uma coisa, não é fácil, mas também não chega a ser tão difícil. Mas quando Ele chega na terra, a primeira coisa que ele vai ver é a mesma coisa que Josué, na época de Josué, viram, que os moradores da terra eram o quê? Gigantes. Ele tinha 75 anos, e quando ele vê aquele tanto de gente, Deus disse que é para cá, Ele disse que vai me dar essa terra, vai dar para os meus filhos. Olha os gigantes aí.
Mas Deus volta. E aqui, por isso que no primeira vez ele não falou, ele não levantou. Mas quando ele chegou na terra da promessa, Deus falava, ele punha o altar. E o primeiro altar, quando ele olha para os gigantes, eu quero lembrar uma coisa para vocês. O Antigo Testamento, o Novo Testamento é escrito em grego. O Antigo Testamento é escrito em hebraico. Então, a Bíblia vai dizer que ele chega em Siquém, e ele levanta um altar em Siquém. O nome Siquém, em hebraico, significa costas ou ombro. Quando ele vê o tamanho dos homens que moravam na terra, Deus não os levou para lá para lutar, mas quando ele viu, ele se assustou. Então Deus volta no momento do susto dele, e aí está o poder de Deus. Quando ele está assustado com aquilo, Deus volta e faz a promessa de novo. Não foi o que nós lemos aqui? Quando Deus faz a promessa de novo, ele disse: eu não posso me esquecer do que Deus está me falando. Ele levanta o altar em Siquém. Esse nome Siquém vai vir depois, vai vir já no neto dele, o nome da região, mas o altar dele já estava lá. Siquém significa costas. Do que eu estou falando aqui? Quando você vê as suas lutas, quando você vê as suas dificuldades, mesmo no meio da promessa, Deus é aquele que te pega no colo, Deus é aquele que te pega no ombro, Deus é aquele que te diz para você: olha, não importa o tamanho que você está vendo, eu estou te socorrendo, eu não apenas estou te dando, mas nesse momento eu sou aquele que te põe nas minhas costas. Quem pode levantar a mão e dizer amém? Eu sou aquele que te carrego. Esse é o Deus que você serve. Eu sou aquele que te carrego. Não importa o que você está vivendo hoje. Eu não estou falando, Abraão levantava, o altar de Abraão era de pedra. Eu não sei como nós vamos fazer hoje, mas nós temos que pôr marca, porque isso mostra a grandeza de Deus sobre a nossa vida. Logo em seguida, a Bíblia vai dizer, ele vai passar, saindo dele dali, verso de número 8, vai dizer assim: e moveu-se dali da montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao oriente, e aí ao oriente, Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor. Por que ele levanta um altar ali naquele lugar? O nome Aí, vocês vão se lembrar, que foi onde Josué teve uma derrota. Aí significa monte de ruínas, ou monte de lixo. Só que ele não levanta o altar em Aí, quando ele passa e vê aquela terra de ruína. Aquela terra, e ruína aqui não era ruína física, não, era ruína espiritual. Quando ele vê aquela podridão, ele vai e levanta um altar para o ocidente, para frente, não para trás. E aonde ele vai se levantar o altar? Betel. Betel significa casa de Deus. Vou falar de novo. Quando Deus te tira da ruína, Ele está te colocando na casa de Deus. Na casa de Deus. Não adianta você falar: mas está com tanto problema na igreja, tá, ainda assim lá fora é pior, lá fora é ruína. Levante o seu altar na casa de Deus, põe a sua marca. Deus está falando comigo. Inclusive o nome Betel, quem vai dar muito tempo depois é o neto dele, que quando está fugindo do irmão, ele para no lugar onde o avô tinha colocado o quê? Um altar. Quando você coloca altares, você não coloca só para você. Sua família vai vir atrás. Seus filhos vão vir atrás. Seus netos vão vir atrás. Eu tenho que correr aqui. E aí, ele vai mais adiante. E aqui acontece algo. Eu estou correndo o máximo que eu posso.
capítulo 13, ou Gênesis 13, vai acontecer que é uma coisa comum. Então, o Deus que te carrega no ombro é o Deus que te coloca na casa dele. Então, Deus falou, Deus vai falar outras vezes, mas essas vezes que Deus está falando aqui, que Ele coloca um altar, são vezes decisivas. A terceira vez, eles já estavam na terra há mais tempo. E aqui no capítulo 13, lembra que eu falei para vocês que ele tinha levado o sobrinho dele, que ele criou, que ele honrou, mas que agora também tem propriedades. E eu quero demorar só mais um pouquinho aqui. O filho dele, o sobrinho dele, foi, porque estava acompanhando. A promessa não era para Ló, a promessa era para Abraão. Cuidado quando você pedir conta de algum lugar. Cuidado quando você for sair de alguma, se você tiver que sair de igreja, alguma coisa que eu acho que não deve sair. Cuidado, porque tem gente que quando chega na igreja está mal, quando pega um pezinho quer ir para um outro lugar. Isso se chama ingratidão. E a Bíblia vai falar que Ló, os pastores de Ló, começaram a contender, a brigar com os pastores de Abraão. Em vez de Ló falar, cala a boca vocês, nós estamos prosperando junto com ele. O que ele fala? Meu tio, não dá para a gente viver mais junto. Nós não estamos brigados, mas não dá para a gente viver mais junto. E Abraão diz, escolhe o lado que você quer ir. Interessante. Não sou eu que tenho que escolher, não sou eu que estou na frente. A questão é que se você tem a promessa, é Deus que vai acompanhar você. Vou falar de novo. Se você tem a promessa, não interessa que o outro vá para outro canto, Deus vai com você. Deus não prometeu para o outro, Deus prometeu para você. Não importa se o outro está confiando ou não, Ele vai prometer para você. Glória a Deus por isso. Agora, não foi fácil para ele. E aqui vai vir o terceiro altar. Eu estou correndo bastante aqui, viu, meus amados? E Deus vai aparecer de novo para ele. Veja, ele está triste, porque ninguém enfrenta ingratidão com alegria. Não adianta falar isso. Ingratidão é um dos principais motivos que nos coloca a maior parte das pessoas em divãs. Porque a gente não consegue processar como que a gente conseguiu ser bom para alguém e essa pessoa sequer reconhece alguma coisa na nossa vida. Agora a Bíblia vai dizer, verso 14, do capítulo 13 de Gênesis. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Veja, Deus viu aquilo. Deus viu a dor do coração de Abraão. Deus viu a ingratidão de Ló. No entanto, Deus vai dizer para ele, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o sul, ao lado norte e do sul, para o oriente e do ocidente, porque esta terra, toda essa terra que vês, te hei de dar a tua descendência para sempre. Vou falar de novo. Eu não vou deixar a sua descendência aqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, não. Essa terra será deles o quê? Para sempre. Deus acrescentou a promessa dele agora no meio da dor. E a Bíblia vai dizer que Abraão mudou as suas tendas onde ele estava e habitou nos cavalhões de Manre, junto a Hebrom, e ali edificou um altar. Veja, Hebrom numa montanha. Os patriarcas estão enterrados lá até hoje.
Hoje é uma região Palestina. Só que nos dias de Abraão não era. E ele levanta um altar em, qual é o nome do lugar? De novo. O nome Hebron significa comunhão. Eu vou falar de novo. Hebron significa comunhão. Quando alguém te trair, te enganar, for ingrato, o que mais você vai precisar é da comunhão com o Pai. Vou falar de novo isso. Não adianta você tentar colocar a sua confiança em outra pessoa. Vai te decepcionar de novo. A Bíblia está dizendo para você e para mim o quê? Que Ele é Deus de comunhão. Quando Jesus vem, Ele vem trazer o quê? Comunhão com o Pai e com o Espírito. Quando Ele vem nos reatar. Então, comunhão é o nome do lugar onde a gente tem. Agora veja bem, tudo só vai crescendo. O Deus que começa te carregando nas costas, agora é o Deus que te coloca, passa pela ruína e te coloca na casa dele. E agora é o Deus que tem comunhão com você. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Ou seja, toda a revelação de Deus, ela é progressiva. Não acho que você vai terminar mais vazio do que você começou, é o contrário. Você vai terminar muito mais cheio, você vai terminar transbordante. É isso que a Bíblia diz. Então, começou com o Deus que te carrega nas costas, para o Deus que te coloca na casa dele. E agora é o Deus que te fala para ter comunhão. Alguém pode falar amém aqui? Amém. Eu estou falando para você. Esse é o seu Deus. Eu não sei, talvez alguns nessa noite aqui estejam em Siquém, outros talvez estejam em Betel, mas Deus quer que todos nós essa noite possamos entrar em Hebron. Em Hebron, porque na presença dEle, na comunhão com Ele, há descanso para as nossas almas. Deus não é homem para nos decepcionar, pelo contrário, Ele nos faz sonhar, Ele nos revela, Ele nos reanima, Ele nos reaviva. Aleluia. Eu quero parar aqui, o Espírito de Deus está me mostrando isso. Eu não sei se eu consigo chegar no quarto altar, que é o mais importante, mas eu quero parar nesse aqui e dizer uma coisa. Para presidentes, líderes, para pastores, para superintendentes, nós temos que trabalhar todo dia com ingratidão. Infelizmente, o motivo de muita dor, de muita doença, de muitos líderes é ingratidão. A saída para isso, para a ingratidão, é a comunhão. Por isso, Espírito Santo, o amor de Deus, o Pai, a graça de Deus, o Filho, e a comunhão, aquilo que nos traz paz de verdade. Eu ia dar alguns exemplos, mas eu não vou dar, eu quero apenas dizer: aprenda a levantar o seu Hebron. Se Deus está falando com você nessa noite, aprenda a levantar na sua vida e pôr marcas. Quando você contar para os seus filhos, para os seus netos: olha, naquele congresso distrital de 2024, Deus falou isso e isso comigo. Deus mexeu dessa e dessa forma comigo. Não estou falando só nessa pregação, não. Desde que o congresso começou. Inclusive, vocês estão de parabéns. Está lindo, muito bem organizado, muito bem preparado. Por último, torno a dizer, os 3 primeiros foram, quem vê, Abraão colocou, Deus falou, Abraão colocou a marca. Quem veio depois, colocou o nome do lugar. Agora, vamos a Gênesis 22. Esse é o único que o próprio Abraão vai colocar. E aqui nós vamos aprender a conhecer o Deus que nós servimos. E é bom que você vai aprender a conhecer o Deus que você serve.
E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse, agora Deus já tinha mudado o nome dele, não era Abrão, era Abraão. Uma letra do nome de Deus estava no nome de Abraão. E ele diz, eis-me aqui, verso 2, toma agora o teu filho. Agora ele tem um filho, a promessa se cumpriu, não vai acontecer mais nada. Mas Deus volta nessa hora e fala com ele, toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, vai à terra de Moriá. Moriá é uma cordilheira, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Lech Lehá, expressão em hebraico. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento consigo e 2 moços, 2 empregados dele, e seu filho, cortou lenha para o holocausto, levantou-se para o lugar e foi na direção que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, eu gosto disso, ao terceiro dia é onde o milagre acontece. Terceiro dia é o lugar que Deus te mostra o lugar, é o lugar da ressurreição, é ao terceiro dia. Ele levantou os olhos e Deus mostrou, é aquela montanha. Agora, eu preciso que você leia comigo o versículo 5. Eu vou ler com todos vocês aqui. Nós estamos usando, eu estou usando aqui, obrigado que eu estou usando a Almeida Corrigida e Fiel. E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Volta de novo. E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, eu e o moço subiremos a montanha, vamos até ali adorar, e havendo adorado, tornaremos a vós. Quando foi que Abraão viu Jesus? Porventura, aqueles judeus que falaram, você não tem nem 50 anos. Quando ele sai, eu sei que você já deve ter ouvido alguém dizer, pode deixar o texto por gentileza. Muita gente diz assim, não, Abraão já estava idolatrando a Isaac, por isso Deus pediu vir. O que é prova? Prova de Deus não é doença, prova de Deus não é fazer você cair. Deus não vai fazer isso com você, Ele é seu pai, Ele te ama. Muitas vezes as provas que Deus nos dá é para que a gente possa balancear o nosso relacionamento com Ele. Lembra que o último altar que Ele tinha levantado era o altar da comunhão. Se você tem comunhão, está na hora de você conhecer o seu Deus, porque a Bíblia diz que o povo que conhece ao seu Deus fará maravilhas. Deixe-me dar algumas ideias para vocês. Da onde Abraão saiu? Ur, que não era Ur na época, vai ser 200, 300 anos depois. Quando ele sai daquele lugar dos caldeus, era uma terra onde se oferecia normalmente o primeiro filho para um Deus qualquer. E de repente Deus parece que é igual a qualquer um outro Deus. Eu não sei se você vai notar. Tem hora que parece que é tudo igual. Parece que Deus está falhando com a gente. A questão não é o que parece, é o que nós conhecemos dele. E o que Ele está falando? Olha, tem madeira, tem fogo, mas olha o que Ele vai falar para aqueles 2 moços, 2 empregados. Ele não precisa nem ter falado nada, mas essa expressão aqui mostra a fé de Abraão, onde Paulo vai falar que ele é o pai da fé. Olha o que ele está dizendo: nós vamos lá,
Agora o senhor está começando a entender. Nós vamos lá, mas nós vou. Veja, é o primeiro que creu na ressurreição. Ele não disse, eu vou entregar meu filho, quando eu vou voltar para casa. Ele já tinha mais ou menos uns 115 anos, 115, 116 anos. A Sara já estava também bem velhinha. Eles eu vou lá de novo com ela e a gente vai ter um outro filho. Não, ele conhecia o Deus dele. Ele sabia, o meu Deus não é igual ao Deus dos caldeus, que pede os filhos. O meu Deus é diferente, eu tenho certeza. Quando ele fala isso para os moços, nós vamos adorar, e eu não vou aparecer com outro, eu vou aparecer com o meu filho. Quem pode dar um grito de aleluia aqui? Veja, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Próximo versículo, por gentileza, eu já estou terminando. E tomou Abraão a lenha, holocausto, pôs sobre o filho Isaque. Preste atenção, Isaque, a história de Isaque são praticamente 3 capítulos. Na verdade, nem isso não vai dar ao pé da letra. A história de Abraão vai dar mais ou menos uns 15, e a história de Jacó vai dar mais ou menos uns 20. Aqui começa falando de Isaque. Isaque é o filho da promessa, é a pessoa do Antigo Testamento, junto com José, que mais vão se parecer com Jesus. E ele coloca a lenha sobre o quê? Sobre o filho. Jesus morreu numa cruz. Pô-la sobre o seu filho Isaque. Agora, deixa eu falar uma coisa. Dá para ver que Isaque não tinha 5 anos de idade. Dá para ver que Isaque não tinha 9 anos de idade. O mínimo que ele teria aqui era 15 para 16 anos. Tem algum jovem aqui de 15 ou 16 anos? Levanta a mão. Tá, se eu pegar você e dizer que eu vou cortar sua cabeça, você vai fazer o quê? Você vai correr. Até porque você vai correr mais rápido do que eu. Imagina agora se eu tenho 115 anos. E o menino vai dizer, pai, verso 7. O menino vai dizer, verso 7, por gentileza. E então falou Isaque a Abraão, seu filho, disse, pai. E ele disse, eis-me aqui. E ele disse, verso 7 ainda, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu estou vendo tudo para dar oferta, menos a oferta. E ali, ele disse para o filho, você é oferta. Ele podia ter corrido, ele podia ter fugido. Normalmente, quando se oferecia uma oferta no holocausto, o cordeiro se amarrava às patas do animal, para ele não sofrer. Literalmente, quando Abraão disse, você é oferta, ele entrou, Isaque não fugiu. Isaque entrou na fé do pai. Vou falar de novo. Ele diz, se o seu Deus está falando que vai fazer, eu confio no Deus que falou com você até aqui. Porque o Deus que falou com você até aqui é o Deus que me deu. Eu sou um milagre para você. Veja, quando Deus está na eternidade, e Ele vai dizer, vamos criar o homem. Mas ele vai cair, ele vai se afastar, e um de nós tem que ir. O verbo diz, eu vou. Vou falar de novo, o verbo vai dizer, eu me torno no cordeiro, aleluia. E naquela hora, Isaque estende a mão e diz, tudo bem meu pai. Ou seja, o pai e o filho agora estão dependentes. Próximo versículo. Eu espero que você esteja entendendo, pelo amor de Deus.
E ele levanta o altar, coloca o filho em cima. E Deus diz, Deus vai prover para si. Preste atenção, não é eu vou dar para Deus, é Deus vai prover para Ele mesmo. Nada que eu fizer é maior do que o que Deus pode fazer. Então, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Próximo versículo, eu já estou terminando. E assim caminharam juntos. Abraão viu o meu dia. Ali ele está vendo na prática o que é ter que entregar um filho e ter que depender. Entregar o filho e crer que o filho vai o quê? Fala alto. Não é que vai aparecer um outro, vai vir o mesmo. O Jesus que ressuscitou não é um outro Jesus, é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Tomé, toca aqui, toca na minha ferida, aleluia. Eu vou comer com vocês como eu comia antes. E no momento, e aqui você já conhece o resto da história, quando ele levanta o cutelo para cortar a cabeça do filho, que está quieto lá, quietinho, confiando em quem? No Pai. Jesus na cruz. Pai, Pai, em tuas mãos. Veja, eu confio no Senhor, eu confio no teu plano, aleluia. Espírito, eu confio que ao terceiro dia tu vais me tirar de lá. Quando ele está abaixando o cutelo, aqui literalmente é uma manifestação de Cristo. Ele ouve uma voz dizendo: não, Abraão, Deus não vai te chamar por coisinha bonitinha do pai. Ó, coisinha bonitinha do pai, Ele não vai fazer isso com você não. Ele te chama porque Ele te conhece. Abraão, não toca no menino. Eu não sou igual realmente você creu, igual os falsos deuses. Eu sou teu único Deus, teu único Deus. E não é você que vai dar o seu filho, sou eu que vou dar o meu. Sou eu que vou dar o meu. Solta o menino daí. E Abraão vai colocar o nome naquele lugar. O nome do altar ficou. Na verdade, não foi nem o nome do altar, foi o nome do lugar. Deus proverá para si. Jeová Jiré. Deus proverá para si o cordeiro. Eu vou terminar agora. Esse foi o único nome que ele deu e está lá até hoje. O nome onde Deus, Ele se revelou por inteiro. E ali não é só Deus, mas Jesus está ali. Os dois estão se revelando. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Se alegrou por dois motivos que eu e você podemos alegrar. Não é o nosso sacrifício. Não é que nós não temos que fazer. Não é o nosso sacrifício. É o sacrifício que Ele fez. Segundo, é a oferta, é dele. O Filho é dele. Jesus Cristo, porque Deus amou. Vocês continuam. O mundo. Que o quê? Que deu seu único Filho. Seu único Filho. Como é colocado aqui várias vezes. Que essa noite possamos sair daqui aprendendo a colocar marcas. O nome nas marcas que Deus tem na nossa vida. Se Deus falou com você, se você de alguma maneira conseguiu ver Jesus de uma forma mais real, ponha um nome para essa noite. Que a oferta que você já levantou aqui, que foi levantado, você possa se lembrar dela. Que os louvores que nós cantamos aqui hoje, você possa se lembrar dele. Mas que você possa se lembrar
que essa noite foi uma noite que Deus se revelou a você. Talvez Ele se revelou a você como aquele que te põe nas costas. Talvez Ele se revelou a você como aquele que te pôs na casa de Deus. Talvez Ele se revelou a você como aquele que tem comunhão. Mas agora Ele vai se revelar a você de uma forma como você nunca viu antes. Eu vou falar de novo. O Abraão que começou assustado com os gigantes da terra, terminou vendo a grandeza do Deus dele. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero terminar com isso. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado do fundo do coração. Quantos nessa noite gostariam de ter uma experiência com Deus? Eu vou ter apenas no máximo 5 minutos. Acho que nem isso. Uma experiência com Deus. Não importa se você está no primeiro altar, se você está a ordem não é essa. O importante é você colocar marcas quando Deus fala com você. Isso vai mudar a vida dos que virão depois de você. Fecha seus olhos. E a única marca que eu conheço hoje é a marca do Espírito através da palavra dele. Da palavra dele. Deus não vai falhar com você, fica tranquilo. Deus não é como o Deus que você servia lá fora. Deus não é como aquilo que fala fora. Ele quer uma experiência com você. O Deus da comunhão, o Deus de Hebron, mas é o Deus agora que quer que você coloque o nome no seu altar pessoal. Como você vai colocar o nome do seu altar? O Deus que me vê, o Deus que fala comigo, o Deus que é real, não importa. Erga as mãos para o Pai. Por 1 minuto ou 2. Eu gostaria que você fosse tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu espero que Deus tenha abençoado a cada um de vocês. Não é a primeira vez que eu prego isso, mas isso marca a minha vida todas as vezes que eu falo. Erga as suas mãos para o Pai. E eu fico emocionado todas as vezes. Há algo que Deus quer te mostrar nessa noite. Há algo que Deus quer que você reconheça nessa noite. Ele está te levando a um nível superior, a um nível bem adiante. Fecha seus olhos. Quem é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas estranhas. Você está no nível, na dimensão do Espírito agora, aonde você vai ver pela graça de Deus, pela glória de Deus. Não é baseado na sua dor, não é baseado na sua experiência de derrota, mas é baseado na sua comunhão com o Pai, na sua comunhão com aquele que te chamou, porque o que te chamou é fiel para cumprir, o que te chamou é capaz de capacitar cada um de vocês aqui. Solta a sua voz, aleluia. Pai, obrigado, porque essa noite podemos gritar ao teu nome, bendizer ao teu nome, por Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vez que o Senhor fala conosco, por cada vez que podemos abrir tua palavra e sermos sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, obrigado por nos revelar o teu amor. Obrigado por nos revelar quem é Jesus. Espírito Santo, obrigado. Pai, eu te amo. Jesus, eu te amo. Espírito, eu te amo. Assim como o Filho revela quem é o Pai, o Espírito revela quem é o Filho, e o Pai dá testemunho de quem é um e outro. Pai, que essa noite possamos ser renovados debaixo da tua graça. Deus abençoe a cada um de vocês. Que cada um, ao voltar para sua casa, volte cheio de unção, cheio da graça, cheio do entendimento. Que cada um vá para a ceia amanhã querendo experimentar mais de Jesus, porque é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele.
Só Ele, só Ele, só Ele, só Ele.